Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Graça e paz. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal. Se for novo, se for nova por aqui, seja recebido, recebida com um abraço bem apertado e aconchegante desse seu irmão aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar um like e, se gostar, compartilhar com mais pessoas para nos ajudar a crescer e levar a palavra de Deus a mais pessoas. Amém? Nesses últimos dias, temos visto um outro evangelho sendo pregado. Um evangelho de aparência, de status, de favoritismo parcial, com julgamentos carnais e por aí vai. E para refrescar a nossa memória, eis o que está escrito acerca de um outro evangelho. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema ou amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. É claro que o apóstolo Paulo escreveu aos Gálatas foi acerca de pessoas que, se fingindo irmãos, cristãos, estavam os constrangendo a guardarem a lei de Moisés, uma vez cumprida por Cristo. Porém, mesmo sem esse contexto, atualmente, esses versículos servem para o que vem acontecendo nos últimos dias com a pregação do Evangelho. São distorções, adulterações, interpretações particulares, soberbas e etc. Neste outro evangelho é ensinado tudo quanto é coisa ao avesso. Por exemplo, Jesus ensinou que quem quer ser o maior ou o primeiro entre os irmãos vai ser aquele que irá servi-los. Porém, nesse outro evangelho, os que querem ser os primeiros querem e, infelizmente, são servidos pelos demais. E se o conceito cristão de ser servo dos seus irmãos em Cristo te faz pensar logo em se humilhar, meu amigo, minha amiga, você se afastou do Evangelho ou nunca se aproximou dele, ainda que frequente todos os cultos. Não estou falando isso para te julgar, mas sim para te alertar. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro:
nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Qual é o ensinamento do Senhor aqui? O que os discípulos irão compreender depois? Vejamos. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Você compreendeu o que Jesus fez? Então vamos ao ensinamento que ele deu. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Olha que clareza! O Senhor Jesus, o Filho de Deus, deu um exemplo de humildade e liderança. Sendo mestre e senhor, serviu aos menores, aos discípulos. Pois é desse jeito que um líder guia os seus liderados, dando bom exemplo, principalmente seguindo o exemplo de Cristo. Não foi o que Paulo escreveu? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quantas vezes você já deve ter ouvido após um escândalo: olha para Jesus, ou o homem é falho. O Senhor Jesus, antes de ressuscitar, também era participante da carne e do sangue, ou seja, ele era também sujeito às mesmas fraquezas que nós. Então, essas coisas que ouvimos não passam de desculpas esfarrapadas que não justificam os erros repetitivos de tais pessoas que, ou para se auto-justificarem, ou de outras pessoas que, por interesse ou por idolatria, tentam justificar tais erros repetitivos. Mas Cristo não disse àquela mulher: vai e não peques mais? E também ao coxo no tanque de Betesda? Evangelho sempre foi sinônimo de renúncia. Renunciar a si próprio, renunciar seus próprios bens, renunciar à própria natureza terrena. Enquanto esse outro evangelho ensina sutilmente a renunciar ao reino de Deus e sua justiça. Uma vez que se aceita um outro evangelho, renunciando a Cristo, a condenação é certa. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia ou à vergonha.
Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Sim, se antigamente alguém rejeitasse a lei de Moisés e tivessem 2 ou 3 testemunhas contra tal pessoa, a mesma morria. Quanto mais severo será o castigo de quem rejeitou o Filho de Deus, profanou o sangue precioso e ultrajou, entristeceu o Espírito Santo de Deus. Tais pessoas receberão da parte de Deus uma condenação na qual advogado nenhum livrará. Serem participantes da mesma condenação de Satanás e dos que são dele. Imagina que horror! Mesmo com mimimi, bibibi, tatatá, nada escapa aos olhos do Pai que vê em secreto. Com desculpas esfarrapadas e ou com advogados de defesa, não haverá escapatória para tais. Isso é muito sério, gente. Tanto que estou aqui investindo um pouco do meu tempo para trazer esse alerta. Acorda! Até quando irá dormir na maré, camarão? Acorda, marmota, porque o inverno está passando e o verão está chegando. Figura de linguagem. Enquanto a maioria brinca de religião, o nome cristão está sendo pisoteado e o evangelho escandalizado. Este nome cristão é uma preciosidade, pois é com ele que se glorifica a Deus. E claro, é necessário haver escândalos, mas coitado, coitada de quem promove o escândalo. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Incautos são aqueles que não sabem o que é o mal, ou seja, pessoas que ainda não têm experiência no Evangelho, que ainda não conhecem a palavra em si. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito, e quero que sejais sábios para o bem e simples ou inocentes para o mal. Eis aí o que a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, o manual do fabricante, está a ensinar sobre a diferença entre a vida cristã e a vida religiosa. Se gostou, deixe seu like e compartilhe para mais pessoas ouvirem aquilo que Deus tocou no seu coração. Se acaso estiver com alguma dúvida sobre esse assunto, deixe nos comentários que poderemos trazer uma segunda parte com elucidações para que você possa ficar bem inteirado, bem inteirada desse assunto, para quem sabe Deus te usar para falar sobre isso com mais alguém.
ou até mesmo para te firmar na palavra, para que você mesmo não seja mais enganado ou enganada, seja pelos outros, seja por si mesmo, por si mesma. Não se esqueça de se inscrever se for novo, se for nova por aqui, e ativar as notificações para receber os avisos de novidades aqui no canal. Nos falaremos em um outro vídeo. Graça e paz.